Som de passos e ambiente luxuoso. Narrador. A inscrição para Hunters profissionais requer que insiram seu número de registro. Se, por acaso, duas inscrições com o mesmo número forem feitas, serão instantaneamente desclassificadas. Narrador. 6 dos príncipes estão recrutando os melhores Hunters profissionais que encontrarem como guarda-costas. Transição para uma sala. Personagens conversando. Personagem 1. E se inscreverem enquanto escondem sua situação? Personagem 2. Também serão inelegíveis. Personagem 3. Esta é uma missão que requer presença imediata nas proximidades do príncipe. Narrador. Também existe a possibilidade de que, dentre os 6 príncipes, um deles é o meu alvo, Tserienit. Narrador. Não existe uma maneira melhor de se aproximar dos príncipes do que essa. Título surge com impacto sonoro. Narrador. Aqueles que se reúnem. Corte para o grupo reunido. Som dramático de fundo. Kurapika. Vocês vão se infiltrar nos guarda-costas de cada um dos príncipes. Os outros personagens reagem, surpresos. Personagem forte. Então é por isso que... Som de fundo. Zazan. Som de vento suave. Mudança de cena. 3 vozes começam a conversar com seriedade. Izunabe. Fazer esse pedido 1 mês antes da viagem e, acima de tudo, você quer se infiltrar com os 6 ao mesmo tempo? Izunabe, pensativo. Com certeza alguma coisa aconteceu para uma contramedida dessa ser necessária. Corte para o lado esquerdo da tela, voz firme e calma. Baixo. Concordo. Tentar comprar uma proteção confiável assim parece uma marca de amador. Baixo, continua. Ingênuos e sem experiência. Esses devem ser os números 5 ao 8. Legenda surge abaixo. Baixo. Família Nostrade. Corte para o centro, tom mais analítico. Hanzo. Não acho que o alvo número 4 esteja aqui. Os números 1 e 4 têm a mesma mãe, ou seja, são ambos veteranos neste jogo de príncipes. Com certeza têm forças privadas nas quais podem confiar. Legenda aparece abaixo. Hanzo. Nobreza. Corte final, lado direito, voz mais grave e ponderada. Izunabe. Com certeza alguma coisa aconteceu para uma contramedida dessa ser necessária. Legenda aparece abaixo. Izunabe. Relação de mestre e discípulo, mais ou menos. Som ambiente calmo, leve tensão no ar. Kurapika, voz firme e estratégica. O que eu quero é ficar o mais próximo possível do 4º príncipe, para que vocês possam reunir qualquer informação benéfica. Fora isso, deixo todas as outras decisões em suas mãos. Transição suave, som de corrente se movendo. Foco muda para Bisque. Biscuit, voz doce, mais séria. As lutas por sucessão são sempre, na melhor das hipóteses, feias. Pequena pausa. Eu não acho. Tom reflexivo. Não ficaria surpresa se alguns deles agissem para eliminar as ameaças do caminho. Legenda aparece abaixo. Biscuit, solicitada por Killua. Corte para Melody, voz calma e empática, tom leve de esperança. Bem, então vai ser ainda mais fácil para fazê-los confiarem em nós. Pausa. Se pudermos ganhar sua confiança, talvez possamos até mesmo chegar nos príncipes de alto escalão. Legenda aparece abaixo. Melody, família Nostrade. Som ambiente de sala silenciosa, passos lentos, vozes sérias. Kurapika, voz calma e controlada. O que eu quero é ficar o mais próximo possível do 4º príncipe para que eu possa tocá-lo. Assim, terei mais opções e precisão com minhas habilidades. Izunabe, intrigado. O mais próximo possível? O quão próximo estamos falando? Kurapika, idealmente próximo o bastante para que eu possa tocá-lo. Hanzo, se por acaso eu conseguir apertar as mãos do 4º príncipe Tserienit antes da véspera da viagem, então vocês poderão cancelar toda essa história do navio e eu ficarei bem sozinho. Biscuit, interrompendo. Espera um pouco. Por cancelar, você está falando dessa história de guarda-costas e não seu pedido, não é? Kurapika, claro, tudo bem. Biscuit, sorrindo. E assim, quando conseguirmos isso, você vai nos compensar adequadamente, não vai? Se bem que, se você tiver um nível normal de compreensão, acho que você não precisaria confirmar algo assim. Biscuit, rindo levemente. Afinal, depois que aceitarmos o pedido para sermos guarda-costas, nosso contrato com você estará completo. Som de passos e silêncio constrangido. Kurapika, reflexivo. Já que é de você que estamos falando, aposto que você vai acabar batendo de frente com a Biscuit, então deixa eu te falar logo o teto para facilitar as coisas com ela. Kurapika, pensando. É para restabelecer o meu clã. Isto é tudo. Izunabe, suspiro.
Sério, pode te deixar enjoado, mas você precisa fazer isso. Mas, na boa, é nojento. Corte rápido, Biscuit se irrita, trovões ao fundo, energia explode. Biscuit, gritando, furiosa. Escuta aqui, não sei quem você pensa que é, mas minha confiança em você é a mesma da distância em que posso jogá-lo. Som de trovões, energia chiando. Crack, crack, crack. Curapica, tenso, suando. O quê? Pausa, som ambiente volta ao normal, respiração pesada. Curapica, pensando, tenso. Não é como se eu me desse bem com ela, mas eu sabia o que fazer. Eu só não aguentava, era nojento demais. Som ambiente calmo, vozes ecoam levemente em uma sala de reuniões elegante. Curapica, voz serena e firme. Afinal, se não fosse pela apresentação de Killua, uma garota delicada e elegante como você jamais aceitaria o pedido de alguém como eu, não é? Curapica, sorrindo levemente. Você parece muito mais uma princesa do que uma guarda-costas. Pausa curta. Então, se quiser desistir agora, é a sua última chance de fazê-lo. Biscuit, ergue o punho, confiante. Farei qualquer coisa, não importa o que seja necessário. Corte para o grupo reunido, Melody, Hanzo, Basho e Izunami atentos. Curapica, estão todos prontos? Grupo em uníssono. Sim, Biscuit, animada. O que você quiser. Transição para um close em um notebook com lista na tela. Digitação rápida. Curapica narrando. Agora, por favor, enviem seus dados para seus respectivos príncipes. Câmera foca no rosto pensativo de Curapica. Curapica, em pensamento, voz baixa. Não é só isso. Pausa. Os clientes também são suas esposas e filhos. Som ambiente se esvai, deixando apenas o leve ruído do computador e a tensão da missão se aproximando. De leve tec-tec de teclado. Ambiente silencioso. Voz de Curapica, focada e analítica. Curapica, pensamento, tom calmo e calculista. Todas as 6 inscrições são praticamente idênticas, exceto por pequenas diferenças em suas condições e requerimentos. Pausa breve. Mas, não importa o quão pequenas sejam, podem ser pistas que me deixem mais próximos do meu alvo. Respira fundo. Preciso escolher o correto. Som ambiente de leve tensão, com narração acelerando. Também é possível que existam pessoas em relacionamentos ou situações complicadas. E é claro, não estamos em posição de saber nada além do que já nos foi dito inicialmente. Corte rápido para a tela do computador com o cursor piscando. Curapica, voz mais intensa, analisando. A pessoa que colocar sua inscrição primeiro, ou talvez a última. Ou talvez ainda aquela que oferecer a maior compensação. Eco da própria voz, ritmo de raciocínio aumentando. Ou a pessoa que não estava interessada em competir por guarda-costas desde o princípio. A pessoa que sair da competição primeiro. A pessoa com incontáveis empregos e uma longa folha de serviço. E tudo isso. Transição dramática. Dentre todos esses, aquele que me deixará mais próximo do meu alvo. Pausa. Tela mostra 2 opções. Batimento cardíaco começa. Um desses 2. Voz decidida, tom elevado. E eu acredito que um desses 2 é ele. Zoom no rosto determinado. Aquele que mais se parece com esse perfil é o príncipe Harkenburgen. Voz em narração técnica detalhada, tom de análise tática. O que é necessário para um príncipe é a habilidade de mostrar maturidade e confiança. E eu vi isso em 2 deles. Ligeira pausa. 1. A partir dos resultados da competição, colocando a maior compensação possível. O outro, por ter se recusado a mudar sua compensação. Tom explicativo lógico. 1. Para alcançar a vitória, ele colocou a maior compensação possível, sem nenhuma intenção de perder. Ele é do tipo que mostra logo de cara a sua força. 2. Aquele que não mudou sua compensação de forma alguma tem um forte senso de orgulho, autoestima e autocontrole. Posso imaginar que ele é do tipo que espera isso de seus adversários. Trilha sobe, encerrando com o olhar fixo de Curapica e o som do teclado parando abruptamente. Tom calmo, grave, explicativo. Aos 15 anos, ele pulou várias classes para estudar na melhor universidade do mundo, Milwaukee. Lá, ele estudou física e também competiu no Campeonato Mundial de Arco e Flecha, ganhando a medalha de ouro. Som ambiente de vento leve, transição para tom reflexivo.
Mesmo dentre os príncipes, seus feitos excedem os dos outros e se destacam. Mas ele tem péssimas relações com sua mãe e suas 2 irmãs. Ele costuma dizer que foi apenas má sorte. Tom um pouco mais misterioso. E para ser perfeitamente franco, dentro do palácio, ele também estava além do controle do rei. Eles simplesmente não sabiam como lidar com ele. Voz mais baixa, pensativa. Com sentimentos tão poderosos de alienação e angústia, ele encontrou a única pessoa que simpatizava com ele e o entendia. Leve pausa. Enquanto ainda estava na escola, eles o colocaram em um internato, que resultou em boatos de que ele havia sido exilado ou estava se escondendo de assassinos. Batida leve de teclado, som de digitação. Tseriednit é o único dos príncipes que me aceita. Ele mesmo já postou no Facebook uma vez que... Voz firme raciocinando rapidamente. E mesmo se estivessem separados, ainda continuavam constantemente se correspondendo. É altamente possível que eles se reúnam no navio. Tensão aumenta, música de suspense leve. Curapica, pensamento firme e intenso. Não importa o que eu tenha que fazer, preciso deduzir qual dos 2 é Harkenburgen. Voz mais baixa, quase sussurrando. De qualquer forma, não consigo ver nenhum dos 2 como tendo fortes conexões com Tseriednit. Mas não importa. Respira fundo, câmera foca no rosto dele. Curapica. Transição para análise lógica, tom de narrador explicativo. Esses 2 nem mesmo têm um bom motivo para explicar por que eles mesmos farão as entrevistas, tirando o fato de que gostam de escolher os guarda-costas baseados em aparências. Tudo para continuarem com sua arrogância e atualizarem sua rede social durante o processo. Voz mais seca, dedutiva. A partir de seus perfis, imagino que o outro seja ou o Príncipe 8 ou o Príncipe 9. Fim da narração da página. O som termina com um leve ruído de página virando e o ar de tensão crescente. Curapica em silêncio pensativo. Tom sério e tático. Curapica. Pensamento. Harkenburg provavelmente é uma pessoa muito difícil de se lidar, assim como as pessoas à sua volta. Pausa breve, tom de decisão. Acho que preciso agir pelo meu primeiro instinto. Som de teclado sendo pressionado. Tec, tec, tec. E então, voz firme, convicta. Ele só pode ser este. Hanzo olhando para o grupo. Todos os outros já enviaram suas inscrições. Baixo. Tudo o que resta somos nós 2, que ainda não fomos selecionados. Curapica, baixando o olhar, pensativo. Embora ainda seja um hotel gerenciado pela família Rui Gorrou, ergue o rosto analítico. Eu também, mas o local para mim é diferente. Izunami, consultando o telefone. Nossa, já obtive resposta. Esteja no Hotel Roi Roi às 7 da noite. Baixo, pegando um cartão. Certo, então eu fico com este. Melody, tranquila. Parece que vai ter uma recepção. Izunami, concordando. Eu também. Curapica, voz baixa, instruindo o grupo. Então, como imaginaram, usem que, se solicitarem controle sobre todas as informações para fora do recinto, olhar sério, tom de comando. Se conseguirem pistas, me informem imediatamente. Grupo, entendido. Narrador, tom explicativo, técnico. Nota. Uma rede original de telefones especiais desenvolvida pela organização, onde, enviando 9 números, o receptor pode usar um software de análise especial para extrair e trocar informações, sem deixar rastros ou logs, e tornando incapaz dos dados serem captados através do uso de escutas convencionais ou sistemas de rastreio. Som ambiente de noite caindo, ruído leve de vento, cidade ao fundo, tensão crescente. Voz, fim da narração da página. Gráfico. Som ambiente, cidade à noite, ruído leve de vento, passos firmes ecoando. Narrador, voz calma, grave. No alto da cidade iluminada, ele caminha, determinado, silencioso. Passos lentos, som de tap, tap, ecoando pelo corredor. Som de passos se aproximando, tap, tap. O som de sapatos forma um ritmo constante. A câmera sobe lentamente, revelando Curapica, de terno preto, postura impecável, olhar fixo à frente. Som de respiração controlada, o ambiente é tenso. Narrador. Depois de todo o planejamento, ele finalmente chega ao seu destino. Som metálico das portas se abrindo. Clec. Guarda, voz firme, educada. O príncipe está esperando lá dentro. Corte para Curapica. Close no rosto, olhos arregalados, expressão de atenção e leve tensão. Narrador, tom baixo, cheio de suspense. Diante daquela porta, o início de algo inevitável.
Silêncio. O som da cidade ao fundo se apaga lentamente. Fim da página. Som ambiente. O ar é denso. Um silêncio pesado domina o salão. Música orquestral suave ao fundo. Narrador. Voz firme e pausada. Curapica avança lentamente. Os passos ecoam sobre o mármore reluzente. À frente, cortinas luxuosas se abrem, revelando um trono imponente, e nele, uma silhueta sentada. Som de tecido se movendo, cortinas balançando levemente. Narrador. O 14º príncipe. Corte para Curapica, surpreso, sussurrando com um tom contido, de espanto e respeito. Curapica, voz baixa, tensa. O 14º príncipe, Príncipe Wobble. Som de respiração contida. A câmera foca na mulher à frente do trono, serena, com um olhar protetor, o bebê nos braços. Narrador, voz mais suave, carregada de emoção. Nos braços da Rainha 8, o destino de um bebê. Um príncipe inocente, em meio a uma guerra prestes a começar. Som final, vento leve, ruído distante da cidade. A tensão permanece no ar. HD. Fim da página, pausa lenta e dramática. Prazer em conhecê-lo. Wable e sua mãe, 8, com voz firme e calma. Meu nome é Curapica. A mulher, com um leve sorriso. Você parece desapontado. Curapica nega rapidamente. De forma alguma. Ela responde tranquila. Não se preocupe, afinal, isso prova que você é exatamente o tipo de pessoa que estamos procurando. Curapica surpreso. Como assim? Ela olha para ele, explicando com tom analítico. O tipo de pessoa que estamos procurando seria alguém que, ao analisar nosso perfil, imaginaria que sou o príncipe Harkenburg. Ela continua, mantendo a compostura. Alguém que viesse aqui em prol de um objetivo, mesmo sem qualquer pista para tal. Corte para uma fonte no palácio, enquanto a narração continua, em tom explicativo. O formulário de inscrição tinha regras onde nenhum príncipe poderia fazer pedidos específicos ou particulares. A única coisa que nos permitiram mudar era a compensação oferecida. Todos os outros dados foram coletados baseados no formato dado. A voz ganha um tom mais sério. O motivo disso é que se os príncipes pudessem fornecer dados específicos, seria fácil demais para aqueles que quisessem assassinar príncipes se infiltrar. Finaliza num tom reflexivo e também para impedir que muitas pessoas se aliassem aos príncipes mais populares. Do tom firme e observador, narrador em off, aquele que se aplica aos dois casos é o príncipe Harkenburg. Curapica pensa com surpresa e aposto que ele também sabe disso. Ele reflete compreendendo algo. Então foi isso. A mulher explica com calma e clareza. Foi por isso que disponibilizamos um formulário de inscrição. Ela continua explicando enquanto a cena mostra o príncipe. O príncipe Harkenburg é uma pessoa difícil de lidar, assim como aqueles ao seu redor. Ele não poderia ficar acima das regras, mas se aqueles próximos a ele soubessem que ele está à procura de guarda-costas, ele poderia simplesmente mudar a compensação oferecida para 0. Corte para uma multidão protestando, a narração ganha intensidade. E, consequentemente, haviam constantes rumores sobre tentativas de assassinato mesmo dentre seus apoiadores. As pessoas tentaram usar ele e sua imagem para criar uma ditadura. O tom se torna mais reflexivo e político. Ele queria tentar mudar o governo da família real desde suas raízes. Foi graças a essa atitude que ele conseguiu tantos seguidores. Gradativamente, ele obteve poder e autoridade. A mulher continua com expressão séria. As pessoas que o time de investigação de seus apoiadores tentaram afastar eram, em sua maioria, assassinos ou apoiadores falsos. Mas para nós, tudo isso foi muito conveniente, já que permitiu uma situação de toma lá da cá. Curapica, intrigado, pergunta: "Do que você está falando?" Ela responde calma e calculista. Afinal, aqueles que querem manipulá-lo e controlá-lo conhecem seus pontos fracos e como chegar a ele. Enquanto aqueles que querem a vida dele nos protegem, podemos nos preservar e melhorar a situação. Tom calmo e explicativo com leve tensão no ar. Você não entende mesmo, não é? Curapica curioso. Qual o problema em vários candidatos à sucessão virem juntos e normalmente? Ela responde com seriedade. Os profissionais cuidariam de seus deveres, mesmo se fosse apenas por dinheiro. Seria uma ótima oportunidade para gente com objetivos escusos se aproximar dos príncipes. Ela continua, analisando a situação com lógica fria. Mas não, este não é o único ponto aqui. Curapica franze o senho, pensativo. Você está falando para o caso de terem que eliminar fatores de risco?
Ela responde firme, sim. Curapica demonstra surpresa e a mulher continua impassível. Guarda-costas profissionais podem se especializar em proteger pessoas importantes, mas eles não costumam ter qualquer treinamento ou proatividade para matar. Ela então revela a verdade com tom grave e solene. Esta viagem foi feita para ser uma disputa de sobrevivência, uma jornada onde, em seu final, só reste um único príncipe. Curapica arregala os olhos em choque. Tom suave e compreensivo, começando com a fala de 8. Claro, se eu pudesse sair disso, assim o faria. Curapica, com um tom preocupado. Você deveria fazer todo o possível sobre isso, enquanto eles ainda ouvem o que você tem a dizer. Não houve ninguém que se opôs ou a rejeitou? Corte para flashback, voz mais grave, reflexiva. Príncipes superiores, que têm este nome por terem uma certa quantidade de poder político e bens, preparariam suas próprias forças particulares meticulosamente. Esses príncipes aceitaram esta guerra de sucessão de braços abertos. 8 continua, com tristeza contida. Mesmo para suas esposas e filhos, o rei Huigorou quer uma força e comportamento adequados para a família real. Criar o filho do rei, o príncipe, é dever de sua esposa. Ela encara Curapica com seriedade. É isso que significa ser príncipe, uma criança que acredite e que não duvide em momento algum que será rei. Curapica reflete em silêncio. Pausa. Narradora, com voz firme e fria. Você jamais pode desistir ou abandonar essa oportunidade. Se a chance de se tornar rei se apresentasse, nada mais natural que um príncipe a aproveite. Acho que é assim que eles pensam. Corte sombrio, tom baixo e ameaçador. O destino daqueles que fogem disso não é muito difícil de imaginar, não é? Aqueles que não são mais filhos do rei não são mais príncipes. Foi isso o que nos foi ensinado pelo próprio rei. Tom sério e reflexivo. Essa foi a única carta que podemos usar para garantir nossa segurança. Tom calmo, tenso. Temos vários dispositivos explosivos, testemunhas dispostas a falar sobre isso. Tom mais grave, explicativo. Se os detalhes de como o próximo rei foi selecionado nesta guerra de sucessão vazassem ao público... Pausa breve, voz firme. Seria ainda mais danoso para ele quando se tornar rei. Mudança de foco, voz feminina determinada. Nós, que estamos na mais frágil das situações, temos no príncipe Harkenburg o nosso triunfo. Curapica, voz firme mas contida. Como você chegou aqui ou o que veio fazer, não vou perguntar. Tom político e frio. Mas se aceitar nosso pedido e nos ajudar a escapar com segurança deste navio, vamos pagar 10 vezes a sua compensação. Pausa, tom sério. Ou então, se mantiver em segredo tudo o que lhe foi dito, lhe pagarei a compensação original. Curapica, sereno e decidido. Afinal, não estou em posição de lhe forçar nada. Breve silêncio. Depois, Curapica olha firme, voz com leve emoção. Mas, se aceitar minhas condições... Tom de promessa, determinado e protetor. Prometo que protegerei vocês dois com todas as minhas forças. Pausa curta e ele conclui com honestidade. E eu também não estou em posição de lhe forçar a nada. Calmo e decidido, voz de Curapica. Eu o farei. Resposta firme, da mulher. Muito bem. Narrador, tom explicativo e reflexivo. Quebrar essa diferença social entre os príncipes causaria um enorme furor. A mulher fala com calma e cuidado. Você já deve saber disso, mas embora pareçamos iguais na aparência, por baixo existe uma estrita, rígida e dura diferença entre o status das esposas de nível superior e inferior. Ela continua, então preocupado, tentando manter o controle da situação. Precisamos manter as aparências para todos, o que inclui participar dos banquetes e festas junto dos outros VIPs. Pausa, tom mais sério, mas empático. Mesmo sendo uma guerra pela sobrevivência, existem outros passageiros neste navio, então não podemos simplesmente sair matando uns aos outros. Ela respira fundo com leve esperança. Acredito que poderei criar uma chance para que você pelo menos chegue perto dele. Curapica com serenidade e respeito. Entendido. Ela o encara com o olhar tenso e pede em tom preocupado. Por favor, não force nenhuma situação que a faria se preocupar. Silêncio. A cena muda. Narrador, voz suave e nostálgica. Imagens de um bairro pobre, crianças brincando entre ruínas. De uma família pobre. Ela continua, em pensamento, voz melancólica. Eu era apenas uma garota tola. Tom melancólico. Voz em off da mulher, enquanto a cena mostra roupas e joias luxuosas espalhadas. Naquele tempo,
meu único sonho e desejo. Pausa breve. Quando o rei se apaixonou por mim e me aceitou como sua esposa. Voz com arrependimento. Era ficar repleta de fama e fortuna. Era uma vida vergonhosa de excessos e luxúria. A narração continua com tristeza crescente. Enquanto finalmente entendia o que me era precioso. Pausa dramática. Do fundo do meu coração, me arrependi. Voz suave, embargada pela emoção. Quando o Oble nasceu e eu descobri sobre seu destino. Ela respira fundo, lágrimas descendo, voz trêmula. Mas gostaria, tom mais baixo, quase um sussurro, de segurar a minha garotinha. Cena muda, Kurapika se aproxima, expressão gentil e séria, música suave de fundo. Narrador em tom sereno e respeitoso. Kurapika estende os braços e, com cuidado, a mulher entrega o bebê em suas mãos. Silêncio breve. A cena termina com o olhar calmo de Kurapika, firme, mas cheio de compaixão. Som suave de fundo. A respiração é calma. O foco está em uma cena silenciosa, mas cheia de emoção. Voz serena, quase sussurrando, como um narrador contemplativo. O bebê dorme profundamente nos braços de Kurapika. Seu rostinho sereno, os olhos fechados, os pequenos punhos cerrados, uma expressão de total paz. A respiração dele é leve, inocente, como se o mundo lá fora, cheio de conflitos e tragédias, simplesmente não existisse. Pausa curta, tom de ternura. Kurapika o observa em silêncio, seus olhos suaves, refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Um leve sorriso se forma em seu rosto, discreto, mas sincero. O narrador continua com voz baixa e calorosa. Naquele instante, ele não vê apenas um bebê indefeso, mas uma vida que precisa ser protegida, um símbolo de esperança em meio à guerra cruel pela sucessão. Som de fundo desaparece lentamente, encerrando a cena num tom de calma e reflexão. Som de tambor grave, criando um ar de tensão e mistério. A voz do narrador é firme, com ritmo solene e ritmo cadenciado, como um anúncio importante no campo de batalha. Narrador. A guerra de sucessão, encharcada de sangue. A imagem muda rapidamente, apresentando rostos conhecidos, cada um com expressão séria e determinada. Narrador, com voz marcada e pausada. Baixo, guarda-costas do 7º príncipe, Lusurus. Narrador, tom firme. Bisqui, guarda-costas do 13º príncipe, Marayan. Narrador, grave e controlado. Izunami, guarda-costas do 6º príncipe, Tyson. A voz segue, cada nome carregado de propósito e peso. Narrador, Hanzo, guarda-costas do 12º príncipe, Momose. Narrador, voz suave, porém sombria. Melody, guarda-costas do 10º príncipe, Cacho. A trilha sonora cai, restando apenas um som abafado, quase como um sussurro etéreo. A imagem foca em uma estranha forma negra, semelhante a um pote antigo, cercado por uma energia densa e sinistra. Narrador, em tom baixo e inquietante. No centro de tudo, o mistério permanece. Silêncio profundo. O som do ar se dissolve, e a última frase ecoa, encerrando o capítulo. Narrador, voz firme, encerrando com peso dramático. Hunter x Hunter, capítulo 350. Fim.